30 comportamentos que talvez você tenha se você teve um pai ausente. E o que você pode fazer para melhorar os sintomas desse comportamento que atrapalham o seu relacionamento com as pessoas, que atrapalha a sua produtividade, que atrapalha o seu financeiro, que atrapalha a sua vida toda, simplesmente porque não teve um pai presente. Vamos lá? Baixa autoestima. Geralmente é o homem que traz novos desafios para os filhos, para a família. É o homem que mira novos patamares. É o homem que procura trazer mais peso e responsabilidade para si. E é o homem que procura sempre inovar e trazer, como eu disse, desafio. Quando não tem, fica muito mais difícil desenvolver confiança. Porque a confiança, ela é gerada a partir do erro. Primeiramente eu tenho que errar. Mas eu não tenho um apoio emocional de alguém que me força a continuar, mesmo que as coisas não estejam tão favoráveis. Então, a baixa autoestima, ela acontece porque eu não me permito errar e porque quando eu erro eu sou muito julgado e por eu não, ou então quando eu não tenho uma referência de alguém que vai me apoiar quando eu errar, pelo contrário, vai me criticar ou se é ausente, vai ser pior ainda, entendeu? Fica muito mais difícil desenvolver uma autoestima mais sólida. Então, baixa autoestima já é uma das primeiras coisas a ser mencionadas, simplesmente por não ter um pai presente. Se identificou já? Medo constante de rejeição. Se você se sentiu rejeitado pelo seu pai, você vai procurar se antecipar de várias formas diferentes para você não ser rejeitado. E pelo contrário, você acaba rejeitando as pessoas. Já parou para pensar nisso? O medo de você se sentir rejeitado faz com que você não consiga desenvolver, além da autoestima, você vai procurar rejeitar as pessoas. Como foram os relacionamentos que você teve? Foi você que terminou a maioria deles? Como que está essa relação de constante rejeição dentro de você? Por que você está rejeitando as pessoas e não está dando uma oportunidade para elas te rejeitarem? Uma oportunidade de você estar mais exposto, porque quando a gente rejeita outra pessoa, muitas das vezes a gente não está dando a oportunidade de ela nos rejeitar. A gente tem tanto medo que atrapalha os nossos negócios. Eu deixo de fazer negócios porque talvez aquela pessoa não foi com a minha cara. Nos relacionamentos, por causa de um comportamento, por causa de uma cara que a pessoa fez, eu já me sinto rejeitado, então já vou descartar ela. Então, são várias coisas que a gente pode observar que a rejeição, ela atrapalha muito a nossa vida. Seja no financeiro, seja no relacionamento amoroso, seja nas conversas que a gente tem com outras pessoas, que são conversas mais desafiadoras, sabe? Então, medo constante de rejeição. Dificuldade em confiar nas pessoas. É uma coisa muito complicada, porque, como eu disse, ó, a autoestima faz com que a gente se estime, certo? Mas se a gente não tiver uma boa autoestima, a gente vai ter também dificuldade de confiar nas pessoas. Parece que uma coisa vai linkando com a outra. Por quê? Ó, dificuldade em confiar nas pessoas. Da onde que vem essa desconfiança? Da onde que vem? Se eu não consigo me estimar, se eu não consigo me validar sozinho, porque eu acredito na minha melhoria depois que eu erro, depois que eu vou melhorando com o tempo, como que eu vou conseguir confiar nas pessoas? Porque eu não estou dando nem a oportunidade, às vezes, como eu disse, ó, o medo de rejeição. A gente já rejeita a pessoa, a gente não dá a oportunidade de confiar nela. A gente não dá a oportunidade daquela pessoa errar com a gente, porque a gente já sofreu com quem errou desde o nosso nascimento ou até antes disso, entendeu? Então, uma coisa parece que vai puxando a outra, sabe? É uma escadinha. Sensação de não pertencimento. Parece que você não consegue desenvolver o relacionamento onde você se sente em casa. Porque você talvez pense que você vai ser rejeitado no meio daquele ciclo social que você está. Entende? Então, uma coisa vai puxando a outra. Se eu tenho dificuldade de confiar nas pessoas, talvez eu não me sinta parte daquele grupo. Então, se eu não me sinto parte daquele grupo, logo eu também vou rejeitar. E se eu não tenho uma autoestima, logo tudo isso vai acontecer. Culpa excessiva ou autocrítica? Essa daí é uma das minhas mais pesadas, tá, gente?
porque quando a gente olha biblicamente, beleza, tá certo que a responsabilidade será sempre do homem. Pode olhar, se a gente for pegar Gênesis, Adão Eva quando pecou, Deus foi falar com quem primeiro? Com Adão. A responsabilidade de cuidar do jardim, de cuidar da esposa, é dele. Ela tem a culpa, ela errou primeiro. Mas a responsabilidade é do homem. Por que você não estava lá? Por que você não impediu? Entendeu? Então, eu sempre pego essa questão, a culpa excessiva ou autocrítica. A culpa, ela vem porque a gente, mais uma vez, linka todas as outras coisas. Se eu não tenho uma autoestima, eu já me culpo naturalmente. Se eu tenho medo de uma constante rejeição, com certeza eu vou me culpar. Sabe, eu não consigo conseguir desenvolver uma amizade boa com as pessoas, eu não consigo ter algo sólido, eu já rejeito as pessoas, então isso acaba acarretando para outros problemas. A dificuldade de confiar nas pessoas, eu não consigo, eu me culpo também porque eu não consigo confiar nas pessoas. Eu não consigo me sentir pertencente àquele lugar, eu não consigo, será que eu consigo desenvolver uma habilidade nova? Será que eu consigo migrar de área profissional? Será que eu consigo? Tipo assim, as dúvidas, elas acabam colocando um peso nas suas costas e esse peso nas suas costas te gera uma culpa porque você não sabe se é capaz. Parece que eu estou embolando tudo, mas não é. Para quem passou por isso faz muito sentido. Carência afetiva. Você sabe que você se sente só, sozinho, e você não sabe como você vai conseguir preencher esse vazio. E muitas das vezes a carência que você sente, você acaba distribuindo essa atenção em vícios. Você acaba desenvolvendo e não sendo uma pessoa tão seletiva no seu relacionamento. Sabia disso? Porque você quer preencher aquele vazio. E aí você consegue se conectar a uma pessoa e quando você consegue se conectar a uma pessoa, você logo a rejeita. Entendeu? Então você preenche aquele vazio temporariamente e descarta essa pessoa logo. Preenche aquele vazio e descarta. Se torna um ciclo infinito onde você não consegue firmar um relacionamento de fato. Entende? O medo de não ser suficiente. Tem algumas coisas aqui que parece que vão ser repetitivas e eu vou acelerar um pouco mais o conteúdo, porque são 30, né? Então vamos lá. O medo de não ser suficiente, a carência afetiva, a ansiedade generalizada. Por quê? Porque são várias preocupações simplesmente porque você não teve um pai presente. Aí você vê, ó, por exemplo, que tipo de ansiedade você pode ter? Você vê que a sua mãe está trabalhando muito para conseguir manter a casa. E você vê a dificuldade da vida dela. Então você acaba se culpando, você acaba criando uma ansiedade porque você quer ajudar ela e não sabe como às vezes. Entendeu? Quando você fica doente, é ela que tem que pagar as contas, é ela que tem que ajudar, e você vê a dificuldade que a própria mãe tem de crescer na vida. Então são vários problemas que acabam se acumulando. Depressão, comportamentos compensatórios ou defensivos para buscar uma aprovação constante. Então, se você viu que alguém gosta de alguma coisa, para você se sentir validado por ela, você faz aquilo que ela gosta. Isso não é nenhum problema, entendeu? O problema é quando você só faz isso, entendeu? Você só tá querendo ser aceito, só tá querendo ser aceito. E depois que você é aceito, você tem muito medo de ser rejeitado. Então você repele muito fácil, você consegue uma aproximação muito grande e repele de uma forma muito fácil também. Você se isola facilmente. Relacionamentos codependentes, sabe? Essa pessoa ela tem que preencher algum vazio seu. Você acaba criando uma dependência e vai acarretar em muitas coisas. Agressividade ou comportamento explosivo, porque ninguém sentou com você, porque o pai não colocou limite, porque ele não falou que você ia sofrer, porque ele não trouxe dificuldade para sua vida a não ser com a ausência dele, mas com a presença dele ele pode conduzir toda a sua ira em resultado, toda a sua dificuldade em mérito, entende? E não em culpa e vitimismo, que muitas das vezes acontece com quem tem um pai ausente. Dificuldade de aceitar a autoridade. Como assim? Ou respeitar os pais, principalmente o pai, se ele for vivo. Dificuldade em respeitar a mãe. Dificuldade em respeitar autoridades. Tá falando do professor, tá falando de várias outras coisas. Porque não teve um pai.
Vamos ver aqui. Um comportamento controlador. Porque você se sentiu rejeitado, você quer controlar tudo, para que você não venha sofrer. E aí eu digo para você, você vai sofrer. E se você tentar controlar, você vai repelir mais ainda das pessoas, porque você quer ter o controle de tudo. A única coisa que eu falo que é bom ter o controle é da sua empresa. Lá é o CNPJ que manda. Quando a gente está falando de CPF, a coisa é diferente. Eu não consigo controlar a minha esposa para que ela venha fazer a minha vontade. Eu não consigo. O que eu posso falar é, as minhas expectativas são essas, eu gostaria que isso aqui fosse feito. Se ela fizer, amém. Se ela não fizer, amém também. Não tem como controlar a outra pessoa, entendeu? Quando a gente fala de amigos, a gente pode querer controlar também. Queira que eles façam alguma coisa com a gente, pra gente, ou enfim. Comportamento controlador, simplesmente porque não tivemos um pai, não estamos nos permitindo sofrer, temos medo de sofrer, nos antecipamos do sofrimento e por fim nós vamos sofrer de todas as formas. Parece que a gente está se debatendo, ó. Cada assunto que eu estou trazendo pode estar relacionado ao outro e, enfim, está fazendo sentido para você, eu acredito. Postura de autossuficiência exagerada. Será que isso aqui acontece? Pensa. Será que a gente não quer ser bom o suficiente para não ser rejeitado, mas a gente tem que entender que a gente é limitado e que a gente não consegue fazer tudo? Como assim essa autossuficiência? Não querer depender das pessoas. Ah, eu não quero depender das pessoas, eu tenho medo de pedir ajuda. Eu vou falar que isso aqui é um problema meu. Tem muita gente que não gosta de pedir ajuda, sabe? E a questão não é gostar, é quando você precisa, você tem que pedir ajuda e ponto. Vamos supor, eu não sou eletricista, eu vou ficar mexendo sozinho numa coisa que eu não entendo? Eu vou pedir ajuda. Eu preciso, eu não sei. Eu posso pedir para alguém me ensinar? Posso. Só que eu sou tão autossuficiente que aí eu posso querer resolver tudo sozinho. E aí depois a conta sai mais cara. Entendeu? Então cuidado. A autossuficiência ela te sabota e você precisa de ajuda. Se tudo está fazendo sentido para você até agora, você sabe que você precisa de ajuda. Você sabe. Você sabe. Você sabe que os seus relacionamentos futuros dependem de você conseguir mudar essa personalidade que você desenvolveu até agora. Entendeu? Você tem medo de assumir responsabilidades. Por quê? Porque depois que você assume, eu falo que esse é um problema meu, sabe? Eu tenho medo de assumir responsabilidades. Eu quero que os meus negócios, a minha empresa seja grande, que o resultado, o faturamento seja grande. Mas eu não quero ter que ficar lidando com o cliente. Eu quero que a minha empresa venda, que ela cresça, mas eu não quero conversar com a pessoa. Eu quero repelir a responsabilidade. Só que agora na conversa de homens, a responsabilidade, meu querido, ela é necessária para você crescer. Não adianta nada você querer um faturamento maior e uma responsabilidade mínima, entendeu? Então vamos continuar. Negligência com os próprios limites. Ou seja, até onde você consegue ir com esse comportamento que você tem até agora? Até onde? Qual que é o seu limite? Até quando você vai suportar ser assim? Porque se tudo que eu falei para você fez sentido até agora, você está negligenciando os seus próprios limites faz muito tempo. Como assim? Eu estou negligenciando que tipo de limite? Carência afetiva. Você não tem um filtro para se relacionar com as pessoas. Você só quer ser aceito. Então você já extrapolou os seus limites. Você não amadureceu como pessoa. Você simplesmente está agindo como se fosse por um instinto defensivo. E está na hora de você parar de querer se defender. Tá na hora de, às vezes, você deixar ser atingido, deixar que as pessoas te machuquem, deixar ser frustrado. Porque se você não se permite ser frustrado, te garanto que você também não vai amadurecer. Entendeu? Você vai continuar sendo um menino, querendo se defender o tempo inteiro. E quando a gente fala de homens, a conversa é outra, tá? A conversa é outra. Vamos lá. Comportamento autossabotador. Basicamente é só puxar tudo que eu já falei até agora. A gente está se sabotando o tempo inteiro, entendeu? Padrões em relacionamentos amorosos,
padrões em relacionamentos amorosos, idealização ou desvalorização de parceiros. É muito fácil entender isso. Você atrai muito fácil e repele muito fácil. Relacionamentos instáveis ou abusivos, incapacidade de manter vínculos duradouros, certo? Tá fazendo sentido? Ciúmes excessivo, dificuldade de se entregar emocionalmente, necessidade de controle no relacionamento, medo do abandono repetido, padrões de vida e carreira, dificuldade em manter foco e disciplina. Nossa, tudo isso tem relação com o pai? É. Quando uma pessoa é pai, a responsabilidade é muito grande. E se ele carrega a culpa, é pior ainda. Sensação de estar sempre perdido ou sem direção. Por quê? Porque eu não tenho pai para nortear. Entendeu? Pai, isso que eu quero fazer isso. O senhor tem uma opinião diferente da minha? É muito bom quando se tem um pai. E muito ruim quando não se tem um pai para você reclinar a sua cabeça para falar do seu sofrimento, conversar sobre as suas dificuldades e como você pode vencer, porque homem é prático. Então, ó, beleza, você está com essa dificuldade? Faz isso. Pronto. Conversar com homem é assim. E fuga por meios de vícios, álcool, drogas, pornografia, comida. Tudo isso aqui está relacionado com a ausência de um pai. Fez sentido para você até agora? O vídeo ficou um pouco longo, tá? Mas se você passou por tudo isso, você entendeu que você precisa de ajuda. Entende? Você precisa de ajuda, você precisa parar de se sabotar. Precisa deixar as pessoas te machucarem também e aprender a lidar com esse tipo de sofrimento. Você não precisa se defender o tempo inteiro, entendeu? A sua responsabilidade é com a sua família e ela merece o melhor. Se você é pai, ainda dá tempo de mudar. Ainda dá tempo de mudar. Se você é esse pai que eu tô falando aqui, ainda dá tempo de mudar. E se você é esse filho, dá tempo de você botar um freio. Dá tempo de você cortar esse comportamento que você tem. Dá tempo. Porque quando você tiver filhos, se você não cuidar disso, eles não serão diferentes. Se você não pôr um fim em você, eles vão sofrer tudo isso que eu já falei porque você não deu um basta. Então, uma característica muito forte de homens é resolver problemas. E se você é um homem totalmente obstinado para resolver problemas, essa missão é sua. É aprender a lidar com os traumas da ausência de um pai. É você entender que a sua mãe ela deixou de aproveitar a vida muitas das vezes para cuidar de você e que você não precisa ficar se culpando por isso. Entendeu? Ela fez o melhor que ela podia. Ela fez o melhor que ela podia. E o seu pai, o melhor que ele pôde fazer foi você. Entendeu? Então bora cuidar. Bora cuidar do emocional, bora cuidar da vida, vai fazer um esporte, vai em uma igreja, vai conversar com homens que venham agregar na sua vida. Homens de valores. Aprenda a ser um homem de valor. E com certeza a sua família vai ser agraciada e vai ser agradecida por você tomar um rumo diferente. Tomar um rumo diferente. Isso é um convite, é um simples convite para você dar um basta. Então, se você é essa pessoa, comenta aqui embaixo. Eu vou dar um basta nos traumas que eu tive por não ter um pai presente. Se você é essa pessoa, comenta isso aqui embaixo.